Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu trago a aula desse casaco degradê para vocês em crochê. É um casaco com base lateral reta, que eu fecho aqui essa base triangular e o modelo ficou super prático de ser confeccionado e bem bacana. Eu usei o fio batique, como vocês vão ver aí na aula. Também aproveitei para deixar a tabela de tamanhos aí na descrição, para que você possa fazer no tamanho desejado. E antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva e assim você receberá aulas exclusivas como essa semanalmente. Ative o sininho para receber todas as notificações e se você gostar da aula, não esqueça de deixar o like e também o seu comentário para eu saber a sua opinião sobre a aula do casaco. E agora, vamos para a aula! Para trabalhar o casaco no tamanho M, que é esse tamanho que eu fiz na aula, eu usei o fio batique da Círculo. O fio batique já é conhecido da gente há alguns invernos, muita gente já conhece. Ele vem com 360 metros, ou seja, rende super bem. O tex dele, 277 e vem em novelos com 100 gramas. A indicação de agulha para o crochê, 3 a 4. Mas aqui, como eu quero o casaco com um caimento bem soltinho, eu indico, para quem tem o ponto normal, a mais solto, a agulha número 4, e quem tem o ponto mais apertadinho, 4,5 a 5, para ter um caimento bem bacana. Eu usei para o casaco M 440 gramas, mas eu aproveito para deixar para vocês a quantidade necessária por cada tamanho aí na tabela, na descrição do vídeo. A cor que eu usei aqui é a cor Galáxia 9467 Galáxia. Ele tem esse tom aqui, tipo um verde com marrom, os tons de bege, um tom de telha, um tom mais clarinho, então é um mesclado bem bonito, como vocês puderam conferir aí nas fotos. Mas o fio batique, ó, tem uma variedade bem grande, são 25 cores, que você pode escolher aí a cor que mais gostar. E por falar em escolher cor, eu indico para vocês a loja Mega Armarinho, que é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe aí na sua casa. O Mega Armarinho é uma loja super confiável que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Eu vou deixar para vocês o link da loja aqui em cima no vídeo. Depois da aula, dê uma passadinha e confira as novidades que o Mega Armarinho recebe toda semana. Agora eu vou passar as medidas em centímetros aqui do tamanho M, para que você possa se basear na confecção do seu casaco e depois já vamos começar a crochetar. Aqui na largura, o meu casaco ficou com 52 centímetros. Manga, contando aqui da cava, eu tenho até lá no punho 43 centímetros. Se eu conto desde lá da primeira carreira até lá na base do punho, 70 centímetros. Aqui, a largura da manga, o meu ficou com 17 centímetros. A minha gola, aqui na altura, 10 centímetros. E aqui na parte de cima, com ela dobradinha assim, como fizemos
O ponto barra, ela tem um ajuste. Eu tenho aqui 27 centímetros. Então, essas medidas, elas são para vocês se guiarem. Ah, que tamanho está ficando o meu casaco? A professora fez o M. Será que o meu está legal? Lembrando, gente, que olha só, uma dica bem bacana é essa dica da agulha. Então, se o seu ponto for mais apertadinho, solte mais o fio, solte mais o ponto, desculpa, para que você tenha um melhor caimento. Com isso, o seu casaco fica mais soltinho, com aquele caimento mais bonito. E é só adaptar a agulha, porque se o seu ponto é apertado, vá trocando a agulha até que realmente o ponto fique bem soltinho, ó. Como vocês podem ver, o casaco ele tem um caimento bem gostoso, o ponto realmente fica bem soltinho. Isso é muito importante nas peças de moda. Então, eu sempre dou essa dica para vocês, porque cada pessoa tem uma tensão de ponto e isso muda muito mesmo de pessoa para pessoa. Então, a questão realmente é adaptar a agulha para sua tensão de ponto. Então, olha lá, aqui ó, contando lá de cima, na parte da gola, ó, eu conto bem aqui nessa pontinha, até chegar aqui embaixo na barra, 75 centímetros. Então, só para vocês terem ideia, claro que tamanho de punho, gola, barra, comprimento do casaco, você pode adaptar ao seu gosto. Agora que já conferimos as medidas, vamos começar a trabalhar a peça. Inicio o casaco fazendo um cordão com 130 correntes. Esse tamanho que eu estou confeccionando na aula é o tamanho M. Aí embaixo na descrição do vídeo você encontra a tabela com os outros tamanhos. Depois que eu fiz as 130 correntes, eu pulo 1, 2, 3 e na quarta correntinha eu faço o primeiro ponto alto. Prontinho, aqui eu já conto como 2 pontos, as correntinhas e o próximo ponto. Agora, eu trabalho um ponto alto para cada ponto de base até completar 63 pontos. Esses dois aqui, eu vou contar como um para ficar mais fácil a contagem. Então, 63 contando esses dois como um, ou 64 contando as correntinhas separadas. Mas na base, são 63 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, até completar 63. Nas correntinhas de números 64 e 65, faremos o leque. Então, continuo trabalhando os pontos altos e chegando nesse número de pontos, eu volto para fazer a divisão. Já completei os pontos. Estou bem no centro da carreira, ou seja, bem na metade. Eu fiz 2 pontos aqui no primeiro ponto da base, ou seja, na quarta correntinha, que eu vou contar como primeira. Então, da correntinha número 1 até a correntinha número 63, eu trabalhei um ponto alto para cada. E conto as correntes da vira como um ponto. Então, tenho 2 na primeira, na correntinha de número 1, um ponto para cada até a corrente de número 63. Na corrente de número 64, eu faço 3 pontos juntos nessa mesma corrente, porque eu vou fazer o leque. Faço 2 correntes e depois na corrente de número 65, eu completo o leque fazendo mais 3 pontos altos. Prontinho, leque já finalizado.
3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Depois eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até chegar no último ponto, onde faremos o aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos, exatamente igual fizemos aqui no início. Completei a carreira fazendo os pontos altos e na última correntinha eu trabalho o aumento, ou seja, os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Sempre teremos o aumento no começo e no final, fazendo os 2 pontos juntos. Viro o meu trabalho. Inicio agora a carreira dos pontos cruzados. Faço 3 correntinhas e um ponto alto nesse primeiro ponto, ficando com o meu aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto. Eu conto as correntinhas já como um ponto. Agora, eu vou trabalhar o ponto cruzado, ou ponto X. Em cada lugar, chamam o ponto de uma forma. Para fazer o cruzado, eu pulo um ponto da base, venho no próximo. Faço um ponto alto. Laçada na agulha, eu volto naquele ponto que eu havia pulado, fazendo o ponto alto, cruzando por cima do anterior. Então, já fiquei com o meu primeiro cruzado. Eu conto como cruzado, como um cruzado, os 2 pontos que completam o cruzamento. Aqui, eu pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Laçada na agulha, cruzo aqui por cima e volto naquele que eu havia pulado. E faço o meu ponto alto. Novamente, já cruzei o ponto. Pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. Volto naquele que eu havia pulado e faço o meu ponto. Aqui eu já tenho o total de 6 pontos, tenho 3 cruzados. 1, 2, 3. Eu sigo dessa forma até chegar aqui no leque. Quando eu chegar aqui nos últimos pontos, aqui em cima do leque já, teremos o total de 33 cruzados. Já cheguei na parte central, percorri fazendo os pontos cruzados. Eu tenho aqui o total de 33 cruzados, contando sempre ali os 2 pontos, o que eu faço e o que eu cruzo como um cruzado. Eu parei bem aqui, ó, em cima dos 2 últimos pontos do leque de base. Sobre o espaço das correntinhas, eu trabalho leque sobre leque. Só que agora, fazendo 2 altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Essa contagem do leque com 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, eu vou trabalhar por toda a pala. Depois disso, eu continuo trabalhando, fazendo os pontos cruzados, desde o primeiro ponto do leque até chegar lá ao último ponto, onde teremos uma sobra de um ponto que faremos o aumento, os 2 pontos altos. Agora, eu sigo até completar a carreira, formando desse lado também 33 cruzados. Cheguei ao final da carreira de pontos cruzados. Aqui sobra um último pontinho e nesse ponto eu faço o aumento, os 2 pontos altos juntos. Viro o meu trabalho. Como a carreira de base, a carreira anterior foi em cruzado, essa próxima é em ponto alto. Eu faço as 3 correntes que eu conto como um ponto, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, já fiquei com o meu aumento. Agora, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no leque, na parte central. Aqui eu vou mostrar para vocês
como fazer a passagem sobre o leque na carreira em pontos altos e depois dar sequência já dizendo por quantas carreiras vamos prosseguir, seguindo esse mesmo trabalhado, uma carreira em ponto alto, uma carreira em ponto cruzado. Trabalhei os pontos altos até chegar aqui no centro, onde eu tenho as correntinhas do leque. Eu sempre vou trabalhar na carreira em pontos altos até completar aqui todos os pontos, ou seja, mesmo aqui em cima do leque, eu trabalho os pontos altos. Eu só paro aqui nas correntinhas. Nas correntinhas, eu trabalho leque sobre leque, faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E depois eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, já trabalhando em cima dos pontos do leque de base. Então, não fico nenhum ponto aqui sem trabalhar, nem de um lado, nem do outro. Agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar no último ponto. No último ponto, eu também faço os 2 pontos altos juntos. Eu vou seguir trabalhando essa mesma sequência de pontos até completar 17 carreiras no total, sendo que uma carreira trabalhada em ponto alto, uma em ponto cruzado, uma em ponto alto, a próxima em ponto cruzado. Sempre lembrando, 2 pontos no início, 2 pontos no final e leque sobre leque. Aqui fica a abertura na frente do casaco e na carreira de número 18, eu trabalho a divisão, deixando a parte da cava separada do restante do corpo. Então, agora é só seguir trabalhando, fazendo a mesma sequência de pontos. Já trabalhei até completar as 17 carreiras correspondentes ao tamanho M, que é o tamanho do casaco que estamos trabalhando nessa aula. Depois que eu trabalhei as 17 carreiras, eu finalizo na carreira em pontos altos. Comecei com a carreira em pontos altos e finalizo com uma carreira em pontos altos. Aqui vocês estão vendo que eu já comecei a carreira de número 18, que é a carreira onde faremos a divisão, deixando a cava separada. Aqui o que eu vou fazer? Eu venho, trabalhei os 2 pontos altos, depois disso eu trabalho 18 cruzados. Depois que eu trabalhei os 18 cruzados, eu fiz 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu marquei 42 pontos. Esses pontos são os pontos que eu pulo para formar a base de onde será feita a manga. Então, eu deixo os 42 pontos... 42 no total até no marcador. Como eu estou trabalhando em ponto cruzado, eu pulo o próximo e venho no ponto seguinte, para voltar naquele que seria o número 43. Ou seja, aqui no meio, nessa parte, ficam 42 pontos. Depois que eu trabalhei aqui, fazendo a divisão, olha só, já tenho a abertura da parte a cava. Agora, eu continuo trabalhando em pontos cruzados. Chegando aqui na parte central, eu faço leque sobre leque e continuo os cruzados. Eu fico com 18 cruzados, tanto no início quanto aqui depois da divisão. Então, 18 mais 18 mais 18, a divisão e os 18 finais. Eu vou fazer essa parte aqui,
Volto para fazer a próxima divisão, onde também faremos aqui os 18, pulo 42 e os 18 finais. Já percorri a parte das costas, 18 cruzados, leque e os 18. Fiz aqui 10 correntinhas, já marquei a separação dos 42 pontos e agora eu venho, depois do marcador, eu pulo um ponto, venho no próximo, porque estamos trabalhando o cruzado e volto naquele que eu havia pulado. E sigo trabalhando até o final da carreira, completando os 18 cruzados e no finalzinho fazendo os 2 pontos altos juntos, como já fizemos nas carreiras anteriores. Finalizei a carreira da divisão com a separação da cava e já iniciei a carreira seguinte. Eu vou manter aqui o aumento no início, ou seja, eu faço os 2 pontos altos no início da carreira e também continuo trabalhando com o mesmo desenho na sequência do ponto. Uma carreira de cruzado, uma carreira em pontos altos. A anterior foi de cruzado, a da divisão, agora faremos uma carreira em ponto alto. Aqui na parte da cava, ou seja, na lateral do casaco, faremos as diminuições, porque como eu aumento lá no começo e aumento aqui no leque, se eu não faço as diminuições laterais, esse casaco vai abrindo, e eu quero que ele fique um casaco com a base reta, eu não quero uma parte de baixo mais larga. Então, aqui nessa parte onde eu tenho as 10 correntinhas, eu faço um ponto alto para cada corrente até completar 4 pontos. 3, 4. Temos as 10 correntinhas. Eu pulo 2, venho na terceira e continuo trabalhando os pontos altos. O que acontece? Eu fiz 4 desse lado, pulei 2 no centro, são 6. Sobram 4 desse lado, completando as 10 correntes que fizemos de ligação e separação da cava. Olha só, então, temos aqui a primeira diminuição. Fica bem centralizada, ou seja, fica na lateral do casaco. Essa é a primeira carreira. Eu vou seguir agora fazendo ponto alto sobre ponto alto. E chegando lá no leque, eu trabalho leque sobre leque exatamente igual já fizemos em todas as outras carreiras anteriores. Então, não muda nada nessa parte. Vamos seguir em carreiras de vai e vem. Então, quando eu chegar lá nas correntinhas da outra cava, eu repito o mesmo processo que eu fiz aqui. 4 altos, pulo 2 correntes na parte de cima entre um ponto e outro. Eu não faço correntinhas, só pulo as de base. E depois mais 4 pontos altos. E sigo ponto alto sobre ponto alto. Leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui na cava do outro lado, repito o mesmo processo que eu acabei de fazer na cava anterior. Ponto alto sobre ponto alto e os 2 pontos altos juntos no último ponto. Eu volto para trabalhar com vocês a próxima carreira e depois daremos sequência com esse mesmo processo, fazendo aumento no início, aumento no final, aumento no leque e as diminuições embaixo de cada cava. Cheguei ao final da carreira da divisão. Agora, eu inicio a carreira da mesma forma que as outras, fazendo os 2 pontos altos no início e sigo um ponto alto para cada ponto de base, cada ponto da carreira anterior.
Eu vou seguir dessa forma até chegar aqui nas correntinhas embaixo da cava, onde eu volto para passar essa parte junto com vocês e depois seguimos até o leque e depois toda a conclusão do restante da carreira. Cheguei na parte onde eu tenho as correntinhas embaixo da cava. Aqui eu trabalho um ponto alto para cada corrente até completar 4 pontos. Completei os 4 pontos, eu pulo 2 correntinhas na base e faço novamente 4 pontos. Então, 4 de um lado, 4 do outro são 8, e as 2 correntinhas que eu pulei aqui no centro, eu completo as 10 correntes que eu tenho na base. Prontinho. Agora, eu faço novamente um ponto para cada ponto de base, até chegar aqui na parte do leque, onde eu volto para fazer essa parte, porque agora continuaremos trabalhando leque sobre leque, só que eu vou fazer um ponto V, só um ponto alto, 2 correntes e um alto, para ficar com a quantidade certa de pontos para dividir depois o lado da diminuição, que eu sempre terei diminuição na parte da cava, deixando a contagem correta com o início e a parte central. Assim, sempre vamos trabalhar seguindo essa sequência: uma carreira em pontos altos, uma carreira em ponto cruzado. Mas eu vou seguir até no leque, faço essa parte junto com vocês e depois daremos continuidade. Prontinho, cheguei aqui na parte onde eu tenho as correntes do leque e aqui eu trabalho um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui na parte onde eu tenho as correntinhas de ligação da cava, eu faço o mesmo processo que já fizemos aqui nessa primeira: 4 pontos, pulo 2 correntinhas e 4 pontos. Depois, sigo um ponto alto para cada ponto de base, e aqui no último ponto da carreira, eu trabalho fazendo o aumento, 2 pontos altos juntos no último ponto. E volto depois para trabalhar a carreira em pontos cruzados. Já cheguei ao final da carreira em pontos altos. No final, fiz os 2 pontos, já virei o trabalho e iniciei a próxima. Agora, a carreira em pontos cruzados. Nessa carreira, que é a segunda carreira de base, a primeira em pontos altos. Agora, a segunda em ponto cruzado, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar o primeiro ponto também para cruzar e a contagem ficar certinha, batendo com a contagem das costas. Então, eu venho no próximo ponto, eu não pulo, faço um ponto alto e volto no ponto que eu havia feito os 2 pontos. Então, ele fica aqui usando um ponto do aumento e um ponto normal. Agora, eu sigo normalmente, fazendo os cruzados até chegar aqui na parte da cava. Sempre trabalhando dessa mesma forma como já fizemos nas carreiras anteriores. Pulo um ponto, faço o ponto alto, volto naquele que eu havia pulado e faço o meu ponto cruzando por cima do outro. Eu chego lá na cava e volto para dar continuidade.
Chegando aqui na parte da cava, eu fiz o último cruzado e sobra um ponto. Esse ponto, ele tem que sobrar aqui mesmo, porque é o ponto da diminuição. Então, eu pulo esse ponto, pulo o próximo depois da diminuição que eu fiz na base e venho no segundo aqui desse lado. Com isso, já diminuímos um ponto de cada lado. Só que, como estamos trabalhando com o ponto cruzado, eu tenho que vir no terceiro ponto, porque depois eu cruzo o meu próximo ponto aqui no segundo. Então, dá certinho para trabalhar o cruzado. Então, venho, pulei 2 pontos, volto naquele que eu havia pulado e faço um ponto. Então, olha só, na carreira em pontos altos, eu vou pular um ponto normalmente de cada lado. Quando eu estou na carreira dos pontos cruzados, aí eu tenho que prestar atenção e desse lado pular os 2 pontinhos para depois voltar nesse segundo, ficando um ponto de um lado e o outro do outro sem fazer. Diminuição novamente. Cheguei no final da carreira, já fiz os 21 cruzados no total e já fiz os 2 pontos altos. Vou fazer aqui novamente. Então, fiz o último cruzado, usei os 2 últimos pontos da carreira e eu volto nesse último ponto e faço mais 2 pontos altos, ficando com um aumento, igual fizemos lá no início. Viro o meu trabalho. Faço o aumento no primeiro, as 3 correntes e mais um ponto. Fiquei com 2 pontos. E depois sigo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui na parte da cava. Na cava, eu vou ficar com um ponto sem fazer de um lado, um ponto sem fazer do outro. E depois eu sigo. Lembrando que o leque, agora fazemos um V, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, como já fizemos nas 2 carreiras anteriores. Sigo novamente até a próxima cava, fico sem fazer um ponto de um lado, um ponto do outro, sigo mais uma vez, ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no último ponto, onde eu faço o aumento. Aqui eu adiantei, continuei trabalhando, seguindo o mesmo processo, uma carreira em pontos altos, uma carreira em cruzado, uma em ponto alto, uma em cruzado. Nessa parte embaixo da cava, nas diminuições, sempre deixando de fazer um ponto de um lado e um ponto do outro. Então, sempre pulando os 2 pontos, um de um lado, um do outro, para formar essa diminuição. Com isso, formamos essa parte triangular. Aqui na parte central das costas, sempre trabalhando o V, um ponto, 2 correntinhas e um ponto, carreira a carreira. Eu trabalhei no meu 12 carreiras no total. Parece pouco aqui, só que essa parte vamos fechar depois, deixando o casaco reto. Então, ele não terá mais esse bico mais comprido, ele fica reta nessa parte que tem esse espaço. Com isso, ele ainda cresce aqui. Mas, claro, você pode medir em você ou de acordo com as medidas da pessoa que você vá confeccionar, medindo sempre pela ponta mais comprida. Então, se eu posso medir no corpo, é só ver aonde a ponta, até onde ela chega no comprimento. Se não, eu meço aqui do início até o final e vejo já o comprimento que o casaco está. Se eu quero mais comprido, é só continuar. A primeira carreira do cruzado, eu usei um ponto do cruzado no começo e no final para fazer o aumento. Depois, é só seguir normalmente, igual já estávamos trabalhando na parte de cima. Faço o aumento no primeiro
e trabalho cruzado. Faço o aumento no primeiro e no último também, e faço os pontos altos. Olha aqui, carreira do cruzado, aumento, sigo com os pontos cruzados. Aumento, sigo com os pontos altos. Como eu disse para vocês, eu trabalhei aqui por 12 carreiras. Agora, o que vamos trabalhar é realmente esse fechamento dessa abertura, ó, ele fica bem triangular e eu quero deixar essa parte reta. Depois que finalizarmos essa parte, deixando ela reta, já teremos a base do casaco pronta. Próximo passo, depois o passo seguinte, a confecção das mangas. Para começar a preencher essa parte triangular que fica embaixo da cava, eu venho no início da carreira, aqui bem na pontinha. Primeiro ponto, eu faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Depois disso, eu pulo aquele segundo ponto do aumento e pulo o cruzado. Venho lá sobre o próximo cruzado de base. E aí, sigo trabalhando. Um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui na parte da diminuição, onde temos aqui embaixo da parte da cava. Então, um ponto antes eu paro, porque aqui vamos continuar diminuindo. Aqui é a parte que vai se formando reta, então, a cada carreira, vamos diminuir aqui no início, e com isso, essa parte já vai criando um formato mais retinho, carreira a carreira. Percorri fazendo os pontos altos, e aqui faltando um ponto para diminuição central, eu pulo esse ponto desse lado, o ponto do cruzado, e pulo o primeiro ponto do cruzado do outro lado, e venho no segundo. Com isso, pulei um ponto de um lado, um ponto do outro. Agora, eu continuo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até restar um pontinho antes de chegar aqui no V, onde eu paro já para voltar trabalhando a carreira, fazendo a diminuição aqui desse lado, a diminuição no início da próxima e dando continuidade a essas carreiras de vai e vem, até fechar essa parte triangular que fica na lateral do casaco. Eu vou colocar ele dobradinho para vocês verem como ele tem essa parte triangular. Assim também vai formar aí no seu. Então, olha só, parte da cava, aqui a cava, e aqui na parte de baixo ele fica com esse bico, tanto na parte da frente como lá na parte das costas, ó. Conforme vamos trabalhando as carreiras de vai e vem, vai acontecendo isso, ó. Ele vai matando aqui no início e aqui vai ficando mais retinho. Então, some esse formato para deixar a lateral reta. Então, olha lá que a parte da cava, ela desce retinha. Só que depois, quando chegamos aqui nas carreiras finais, ela forma esse bico. E é esse bico que vamos eliminar fazendo esse trabalhado das carreiras de vai e vem. Então, agora eu continuo até chegar aqui na parte central, ali onde eu tenho o V, o leque, né? E volto para trabalhar com vocês e depois já dizer como vamos prosseguir até completar essa parte. Seguir trabalhando, fazendo um ponto alto para cada ponto. Chegando aqui no final, quando eu tenho
o último cruzado e o ponto alto do V, aqui as correntinhas do V, 2 laçadinhas na agulha e eu trabalho um ponto alto duplo lá dentro do V. Com isso, eu já diminuí esses 2 pontos aqui nessa parte de trás do casaco. Sempre vamos diminuir em ambos os lados, tanto aqui na parte da frente, quanto na parte de trás, que fica bem na parte central, onde fizemos o V, o leque, né, anteriormente. Sempre vamos diminuir 2 pontos de cada lado. Na parte central, sempre diminuindo um ponto de cada lado, bem no centro da diminuição. Então, agora, sempre carreiras de vai e vem, então, vou virar o meu trabalho. Eu já inicio a carreira fazendo 4 correntinhas, que correspondem a um ponto alto duplo, e pulo 1, 2 pontos. No terceiro, seria o primeiro ponto. Como eu estou trabalhando o cruzado, a carreira de cruzado agora, eu tenho que vir lá no 4º ponto, para depois voltar preenchendo o terceiro. Com isso, deixamos de fazer 2 pontos no início da carreira. Essa parte aqui, tanto finalizando com um ponto alto duplo, quanto começando com as 4 correntinhas, é a parte que nivela a parte de baixo do casaco, deixando ela reta. Agora, eu sigo fazendo os pontos cruzados, até restar ali um pontinho antes da parte central, onde faremos novamente a diminuição. Percorri fazendo os pontos cruzados. Quando eu chego aqui na diminuição, bem na direção da cava, já fica sobrando um pontinho desse lado. Eu pulo o ponto seguinte do outro lado, o próximo eu pulo para fazer o cruzado, então, venho no terceiro ponto desse lado. Faço o cruzado, voltando naquele que eu havia pulado, e olha lá, já fico com a diminuição na contagem certinha, pulando um ponto de um lado, um ponto do outro. Depois, eu sigo fazendo os cruzados na lateral, até restarem os 2 pontos aqui no final da carreira. Faltando os 2 pontos altos para finalizar a carreira, eu volto para finalizar também essa carreira e já iniciar a próxima. Já trabalhei toda essa parte dos cruzados, já estou aqui no finalzinho da carreira. 2 laçadinhas na agulha, eu pulo os 2 últimos pontos. Aqui eu já posso passar dentro do espaço onde eu fiz as correntinhas, pulando e fazendo a diminuição na carreira anterior, porque fica até mais fácil para trabalhar o ponto. Então, já temos novamente 2 carreiras de diminuição. Agora, eu viro o meu trabalho, faço sempre no início de cada carreira as 4 correntes e pulo 2 pontos. Agora, carreira em pontos altos, até restar um pontinho antes da diminuição. Deixa eu voltar aqui para mostrar certinho. Então, quando eu chego ali na parte central, venho agora um ponto para cada. Na parte central, onde faremos a diminuição, eu diminuo um ponto de um lado e um do outro, ou seja, eu não faço um ponto de um lado e outro ponto do outro, formando assim a diminuição. Aqui desse lado, a mesma coisa, subo fazendo
um ponto alto para cada. Lá no final, eu não faço os dois últimos e faço um ponto alto duplo no último pontinho de base, igual fizemos aqui na carreira anterior. E assim eu venho, carreiras de vai e vem, diminuindo sempre 2 pontos no começo, 2 pontos no final da carreira, iniciando sempre a carreira com 4 correntinhas e pulando 2 pontos, finalizando a carreira pulando 2 pontos e fazendo um ponto alto duplo lá no espaço onde fizemos a diminuição. Parte central sempre diminuindo um pontinho de cada lado, deixo de fazer um de um lado, outro do outro, com isso completo a sequência de diminuições. O desenho do ponto continua o mesmo, sempre trabalhando uma carreira em cruzado, uma carreira em pontos altos. Eu vou continuar aqui por mais algumas carreiras e quando eu estiver para finalizar, para fechar essa parte que fica triangular aqui, já no finalzinho eu volto para mostrar para vocês e depois daremos continuidade, deixando essa parte pré-arrematada e indo para a confecção das mangas.